Polícia Federal diz que ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu mais de 30 milhões de reais em um ano e vê indício de lavagem de dinheiro. Presidente Lula diz que não tem medo de ninguém gritar e manda Donald Trump parar de dar palpites. Ministro do STF, André Mendonça, suspende julgamento do plano para devolver dinheiro descontado ilegalmente dos aposentados. Dobram as denúncias sobre a exploração de crianças nas redes sociais, enquanto a Câmara aprova planos sobre o problema. Donos da tradicional camisaria Colombo são presos em São Paulo acusados de fraude contábil milionária. Pessoas fogem da cidade de Gaza enquanto as tropas israelenses marcham para assumir o controle do território. Excursão virtual feita em São Paulo permite que as pessoas conheçam o Brasil inteiro sem gastar nada. E a chegada da televisão 3.0 vai aumentar a interação com telespectadores acompanhando programas e fazendo compras. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã para prestar esclarecimentos sobre o pedido de asilo político encontrado no celular pela Polícia Federal. Ainda de acordo com as investigações, ele teria recebido mais de 30 milhões de reais entre março de 2023 e fevereiro de 2024. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e relator do caso, deu o prazo de 48 horas para que os advogados de defesa se manifestem sobre o possível pedido de asilo político encontrado pela Polícia Federal no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes citou o risco de fuga do país em diversos descumprimentos de medidas cautelares que impedem Bolsonaro de usar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. De acordo com o relatório no qual a Polícia Federal indiciou o ex-presidente e um de seus filhos, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, no caso do tarifaço contra o Brasil. O documento foi encontrado no mês passado. O ex-presidente foi alvo de uma operação da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito que apura as sanções dos Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro arquivou em seu celular um documento em que cogitou a possibilidade de pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. Na carta a Milei, o ex-presidente Bolsonaro informava não ter a proteção necessária que se deve dar a um ex-chefe de Estado, bem como por estar na iminência de ter minha prisão decretada. O documento, de 33 páginas, estava salvo no aparelho desde 2024. Durante as investigações foram encontrados novos elementos, conversas entre Jair Bolsonaro e o advogado norte-americano Martin de Luca, representante da Trump Media Technology Group e da plataforma Rumble, que em 2025 ajuizou as ações nos Estados Unidos contra o ministro, alegando censura e violação de tratados internacionais. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os dados e relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, menciona que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu mais de 30 milhões de reais entre março de 2023 e fevereiro de 2024. As operações financeiras com suspeitas de ser de lavagem de dinheiro e outros ilícitos identificadas nas contas de titularidade de Jair Bolsonaro ocorreram entre março de 2023 a junho de 2025. Foi nesse intervalo que Jair Bolsonaro repassou 2 milhões e 100 mil reais a seu filho Eduardo Bolsonaro, que desde março articula nos Estados Unidos a aplicação de sanções contra o Brasil e tenta interferir no julgamento da tentativa de golpe. Também consta ainda que o ex-presidente repassou 2 milhões de reais à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em 8 lançamentos.
O documento da Polícia Federal, já encaminhado à Procuradoria-Geral da República, sustenta que Bolsonaro, Eduardo e aliados atuaram para pressionar instituições brasileiras e favorecer interesses pessoais. Segundo as investigações, Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo buscaram, junto à autoridade norte-americana, a imposição de sanções contra agentes públicos brasileiros sob alegação de perseguição política. O pastor Silas Malafaia também está sendo investigado por suspeita de auxiliar na formulação de estratégias de pressão contra o STF, disseminação de informações contra integrantes do Judiciário. Com o envio do relatório final para a Procuradoria-Geral da República, caberá avaliar se apresentará denúncia contra Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes apontados. Agentes da Polícia Federal foram hoje às ruas do Rio de Janeiro e São Paulo para desmantelar um esquema de fraudes bancárias. Os criminosos deram um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. A Polícia Federal iniciou nesta manhã a segunda fase da Operação Oásis 14, contra fraudes no sistema financeiro nacional. A investigação contou com o apoio da Caixa Econômica Federal. Agentes saíram para cumprir 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Até a última atualização, 16 pessoas haviam sido presas. A atuação conjunta com a Caixa Econômica Federal permitiu o cruzamento de dados e a identificação de cerca de 200 operações de crédito fraudulentos, que totalizaram pelo menos 33 milhões de prejuízo à Caixa. O prejuízo total é estimado em 110 milhões de reais ao sistema financeiro nacional. Na residência de um dos alvos, em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, os policiais encontraram um revólver com 6 balas, o que resultou na prisão em flagrante do investigado. A inquirição começou em maio de 2024 e descobriu cerca de 330 empresas de fachada. Segundo a PF, 6 servidores da Caixa Econômica Federal e 4 funcionários de bancos privados estão envolvidos na fraude. Além do crime de organização criminosa, os investigados respondem por estelionato qualificado, crime contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Os 2 irmãos, que são donos da tradicional camisaria Colombo, foram presos hoje em São Paulo. Eles são acusados de fazer uma fraude contábil e conseguir em menos de um mês aumentar o patrimônio em 21 milhões de reais. Segundo a polícia, Paulo Jabbour Maluf é apontado como líder do esquema. O irmão, Álvaro Jabbour Maluf, também tinha conhecimento porque o dispositivo dele foi utilizado para acessar a conta da BS Capital, que é a empresa investigada, explicou Maicon Richard de Moraes, delegado assistente da Divisão de Investigações de Crimes Cibernéticos. Além dos irmãos Maluf, foi preso Bruno Gomes de Souza, dono da empresa financeira BS Capital. Os agentes procuram um quarto envolvido, Maurício Milha, ex-funcionário da camisaria Colombo, que hoje presta serviço aos irmãos e está no exterior. A ação deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo por meio da primeira delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, teve início em dezembro de 2023. A PagSeguro, empresa associada ao PagBank, foi a instituição que teve o sistema fraudado. As investigações concluíram que os suspeitos exploraram uma fragilidade no sistema da instituição. Eles tinham 5 milhões de reais em uma conta e, ao realizar transferências para terceiros, o valor original não era debitado na origem, o que possibilitava que o capital fosse multiplicado. O dinheiro chegava ao destino, mas o banco de origem não registrava o débito devido a uma brecha ou lapso no sistema. A polícia estima que o grupo seja formado por pelo menos 7 pessoas e é investigado pelos crimes de furto mediante fraude e fraude contra credores. Além das prisões, a Justiça também autorizou o cumprimento de mais 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, Birigui e Avaré, cidades do interior do estado e Brasília. Os demais investigados são pessoas beneficiadas pelos valores que foram transferidos da conta da empresa BS Capital. O advogado Vitor Aguil Nasrallah, defensor de Álvaro Jabbour Maluf, informou, que somente teve ciência da presente investigação na data de hoje. Até o momento, contudo, não lhe foi franqueado o acesso integral aos autos, o que inviabiliza qualquer manifestação mais aprofundada sobre o caso. Fecha aspas.
O grupo criminoso conseguiu transferir cerca de 21 milhões de reais para uma conta da BS Capital. Desse total, 9 milhões de reais foram transferidos entre os dias 1º e 21 de outubro do ano passado. O PagSeguro informou que não comenta sobre processos judiciais. A Camisaria Colombo foi fundada em 1917, em São Paulo, e se consolidou como uma das maiores varejistas de moda masculina do país. A rede vende ternos, camisas, gravatas e outros itens de vestuário, com lojas em shoppings e centros comerciais. E na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, foi descoberta uma fábrica clandestina de armamentos. A empresa produzia fuzis para facções de São Paulo e Rio de Janeiro. As investigações começaram após a Polícia Federal receber informações sobre uma fábrica ilegal de armas de fogo, usando equipamentos industriais de alta precisão. Os policiais notaram uma movimentação atípica na fábrica que, supostamente, funcionava como unidade de produção de peças aeronáuticas. A indústria ilegal funcionava em Santa Bárbara do Oeste e 2 suspeitos foram presos em Americana. No imóvel, além de fuzis, foram encontradas munições e outras peças de armas de fogo. Segundo a PF, as peças apreendidas poderiam montar pelo menos 40 fuzis. Os suspeitos confessaram aos policiais que fabricavam réplicas do armamento para vendê-los para compradores em diversos estados do Brasil. Eles foram presos em flagrante por posse e comércio ilegal da arma de fogo e as penas podem chegar até 18 anos de prisão. A Polícia Federal informou que vai continuar as investigações para identificar outros envolvidos no crime. E a seguir, ministro do STF, André Mendonça, suspende julgamento do plano para devolver dinheiro descontado ilegalmente dos aposentados. E presidente Lula diz que não tem medo de ninguém gritar e manda Donald Trump parar de dar palpites. O presidente Lula mandou um novo recado para Donald Trump. Disse que não tem medo de quem grita e pediu para ele parar de dar palpites sobre o Brasil. Aproveitou para reforçar também as críticas à elite econômica do país. O presidente Lula afirmou em evento no interior de São Paulo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve opinar sobre a política brasileira. O comentário foi feito durante a entrega de unidades odontológicas móveis em Sorocaba. Lula destacou que, apesar da força econômica dos Estados Unidos, o Brasil possui uma rede de profissionais de odontologia considerada referência internacional. Segundo ele, nem os americanos, com toda a sua arrogância, têm a qualidade dos dentistas que existem no Brasil. E posso dizer isso de cátedra. Não tem lugar nenhum do mundo que tenha a qualidade dos dentistas que tem o Brasil. Lugar nenhum do mundo. Nem os Estados Unidos da América, com a arrogância deles, tem a qualidade de dentista que nós temos. O presidente aproveitou a cerimônia para fazer críticas a setores da elite econômica. Lula disse que os mais ricos pouco recorrem ao Estado, exceto quando buscam empréstimos e financiamentos públicos. Ele também afirmou que alguns banqueiros reagem negativamente aos investimentos sociais promovidos pelo governo federal. O presidente citou que 400 bilhões de reais já foram destinados a programas de inclusão, valor que, segundo ele, beneficia milhões de brasileiros, mas enfrenta a resistência de setores que prefeririam ver esses valores aplicados em atividades financeiras. Mas tem gente que não gosta que a gente faça isso. Tem gente que não gosta porque quando um governo como o meu investe 400 bilhões de reais para fazer política de inclusão social, tem gente que não gosta. Tem gente que acha que esse dinheiro deveria estar na especulação. Os banqueiros, para que gastar dinheiro com pobre? Esse Lula é um babaca. Nesta quinta-feira, o governo entregou 400 unidades odontológicas móveis. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, os veículos vão beneficiar 400 municípios brasileiros. Cada unidade é equipada para oferecer serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento em saúde bucal, com foco em áreas mais carentes. Os equipamentos fazem parte do novo PAC Saúde, que reúne investimentos em diferentes frentes e, entre elas, a atenção básica e também especializada.
O objetivo é aproximar o atendimento das comunidades, especialmente em regiões com menor oferta de consultórios odontológicos. Ao encerrar o discurso, Lula voltou a reforçar que o Brasil tem capacidade de oferecer serviços públicos de qualidade e que não aceitará ingerências externas na condução da política nacional. Porque a palavra correta não é governar, é cuidar. Eu quero cuidar desse país. Por isso que o presidente americano não dê palpite aqui, porque aqui cuidamos nós. E durante a cerimônia no interior paulista, o presidente Lula reiterou a disposição para disputar novamente a eleição. E depois de dizer que tudo vai depender do estado de saúde dele, avisou em tom de provocação que o mandato do Lula incomodou muita gente. 2 mandatos, muito mais. 3 mandatos, muito mais. Imaginem, segundo ele, se tiver o 4º mandato. Os Estados Unidos e a União Europeia deram mais um passo para formalizar o seu acordo comercial. Assinaram um documento que prevê a aplicação pelos Estados Unidos de uma tarifa de 15% sobre a maior parte dos produtos da Europa. Uma via de mão dupla. Em troca, a Europa se comprometeu a aplicar investimentos adicionais de 600 bilhões de dólares, comprar 750 bilhões de dólares em energia norte-americana, adquirir equipamentos militares e abrir seus mercados para bens produzidos nos Estados Unidos. Segundo a declaração, o governo norte-americano cortará as tarifas de 27,5% sobre automóveis e peças assim que a União Europeia aprovar a lei que estabelece reduções para produtos dos Estados Unidos da América. O anúncio do acordo foi feito em 27 de julho pelo presidente norte-americano Donald Trump e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O republicano chegou a dizer que este era o maior acordo de todos os tempos. Ursula von der Leyen afirmou que foi uma boa conclusão para as negociações. A declaração conjunta emitida nesta quinta-feira representa o avanço em relação ao acordo preliminar anunciado há um mês, incluindo referências específicas para a União Europeia garantir os descontos tarifários setoriais prometidos para automóveis, produtos farmacêuticos e semicondutores, bem como novos compromissos para abordar as regulamentações de serviços digitais do bloco. Em relação ao aço e ao alumínio, a União Europeia e os Estados Unidos agora afirmam que pretendem considerar a possibilidade de cooperar para proteger seus respectivos mercados internos do excesso de capacidade, garantindo ao mesmo tempo cadeias de abastecimento seguras entre si, de acordo com a declaração conjunta. Hoje foi dia de estabilidade no mercado financeiro. Todo mundo está esperando um discurso que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, deverá fazer amanhã. Talvez ele dê alguma indicação sobre como ficará a taxa de juros dos Estados Unidos na reunião marcada para o mês que vem. Com isso, o dólar permaneceu estável, cotado em R$ 5,47. E a Bolsa de Valores sofreu uma ligeira queda aos 134.511 pontos. Nunca o governo arrecadou tanto em um mês de julho. No mês passado, entraram 254 bilhões de reais nos cofres públicos, consequência direta do aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. As apostas em plataformas digitais de jogos também ajudaram. Desde janeiro, o brasileiro já pagou 1,680 bilhões de reais em impostos, sem contar a correção da inflação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu vista e suspendeu o julgamento do processo que garantiria a devolução dos descontos feitos sem autorização das pensões e aposentadorias. A divergência é por causa do projeto do governo, que quer deixar de fora do teto da meta do orçamento o dinheiro que será devolvido com recursos públicos. Até o momento, há 5 votos para validar a proposta do governo, mas com o pedido de vista, só daqui a 3 meses o julgamento deverá ser retomado. Mesmo assim, não haverá problema com as devoluções, que já começaram e continuarão normalmente. Segundo a operação sem desconto, nos últimos 5 anos foram feitos 9 milhões de descontos indevidos. Haveria uma corrida à justiça, o que não está acontecendo.
A Câmara dos Deputados aprovou hoje a urgência para a votação do projeto que isenta quem ganha até R$ 5.000 por mês do pagamento do imposto de renda. E com a decisão tomada em menos de 20 segundos, o projeto poderá ser votado o mais rápido possível, sem passar por nenhuma comissão. Só falta marcar a data. Uma notícia preocupante para os alunos das escolas públicas do Brasil. O Ministério da Educação garantiu que tinha o dinheiro necessário para comprar livros do ensino básico para o ano que vem. Mas a realidade é outra. O Ministério da Educação não conseguiu garantir a totalidade dos livros didáticos previstos para o ano letivo de 2026. A União precisava adquirir cerca de 240 milhões de exemplares até agosto, mas segundo estimativas do setor editorial, ao menos 52 milhões deixaram de ser encomendados. A situação afeta principalmente os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, em que foram comprados apenas livros de português e matemática, sem contemplar disciplinas como História, Geografia, Ciências e Artes. Os materiais são distribuídos às escolas públicas pelo Programa Nacional do Livro Didático, cuja execução cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão vinculado ao MEC. Em nota, a pasta informou que precisou estabelecer prioridades diante de cortes no orçamento, direcionando os recursos para a reposição de exemplares de língua portuguesa e matemática do ensino fundamental. De acordo com o governo, foram adquiridos livros de todas as disciplinas para os anos iniciais, além de materiais para o ensino médio, a educação de jovens e adultos e programas literários. Ainda assim, persistem lacunas, já que para os anos finais do fundamental, a previsão era de cerca de 12 milhões de exemplares em diversas áreas, mas apenas 3 milhões foram efetivamente comprados. Outro ponto crítico está nos livros consumíveis, como apostilas de História, Geografia, Ciências e de Artes. A demanda era de aproximadamente 40 milhões de unidades, mas nenhuma foi adquirida. O setor editorial aponta que a ausência desse material pode comprometer o aprendizado de milhões de estudantes. O orçamento estimado para suprir toda a necessidade do programa em 2026 é de 3 bilhões e meio de reais. No entanto, os recursos disponíveis somaram apenas 2 bilhões. Para garantir a aquisição completa, o governo precisaria de um reforço de pelo menos 1,5 bilhão de reais. Enquanto o MEC ressalta a limitação financeira, os especialistas alertam que o déficit na compra de livros compromete diretamente a qualidade da educação básica no país. E a seguir dobram as denúncias sobre a exploração de crianças nas redes sociais enquanto a Câmara aprova planos sobre o problema. E as pessoas fogem da cidade de Gaza enquanto as tropas israelenses marcham para assumir o controle do território. O número de denúncias de abuso sexual de crianças e adolescentes na internet chegou a 49 mil desde o início do ano. E neste mês dobraram as ligações depois de um vídeo denunciar a tragédia. Uma atitude que também incentivou a Câmara dos Deputados a votar um plano em defesa dos indefesos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. A proposta ganhou força após a repercussão de um vídeo publicado pelo influenciador Felca, denunciando a exploração infantil nas redes sociais. A votação contou com 465 parlamentares presentes e foi simbólica, sem registro individual de votos. Apenas o Partido Novo e o deputado Kim Kataguiri se manifestaram contra alguns pontos do projeto. O texto, já aprovado no Senado, foi apelidado de ECA Digital em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta obriga as plataformas digitais a criarem mecanismos para evitar que menores de 18 anos tenham acesso a conteúdos impróprios. Também prevê a remoção de materiais que representem risco, como exploração sexual, incitação à violência, automutilação, jogos de azar e também pornografia. Inicialmente, houve resistência de deputados bolsonaristas que viam risco de censura nas regras, mas após mudanças, parte da oposição apoiou o texto. Entre as alterações, ficou definido que apenas vítimas, familiares, Ministério Público ou entidades autorizadas poderão notificar plataformas sobre conteúdos a serem removidos sem ordem judicial.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação representa uma pauta nacional acima de divisões políticas. Representantes da sociedade civil e também especialistas participaram de uma comissão geral no plenário e defenderam a medida como um marco de proteção da infância no país. O projeto também cria parâmetros para que empresas de tecnologia adotem protocolos de segurança específicos para crianças e adolescentes. Paralelamente, foi criado um grupo de trabalho na Câmara com representantes de todos os partidos. Em até 30 dias, o colegiado deve apresentar uma proposta mais ampla sobre o tema, reunindo mais de 60 projetos já em tramitação. Segundo o relator do projeto, o deputado Jadiel Alencar, a medida não tem caráter de censura, mas de proteção. Ele destacou que o modelo atual de funcionamento das redes expõe menores a riscos graves e que é necessário estabelecer limites claros. O governo federal também anunciou que enviará ao Congresso um projeto próprio para tratar da regulação das grandes plataformas digitais em linha com parâmetros já definidos pelo Supremo Tribunal Federal. A ampliação do acesso à internet no campo está revolucionando a vida dos produtores rurais pelo Brasil afora. A ferramenta é usada para melhorar as plantações, fechar negócios e aumentar a segurança. Para os agricultores, a internet não é apenas para entretenimento ou trabalho, ela também é fundamental para a segurança, a saúde e para o seu aprimoramento. O uso de internet no campo é importante, inclusive, para a sustentabilidade. Existem aplicativos que orientam o produtor sobre a dose certa de agrotóxicos, evitando desperdícios e reduzindo a poluição. A falta de conectividade não foi nem é exclusiva de Caconde. Segundo o IBGE, em 2024, 15% dos domicílios rurais brasileiros ainda não tinham acesso à internet. Mesmo onde a internet chega, a qualidade ainda é um problema. Apenas 52% dos domicílios rurais possuem conexão 4G e 5G. Nas lavouras, a cobertura é ainda menor. Só 34% tem esse tipo de conexão, aponta. O levantamento da Associação Conectar Agro em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Para mudar este cenário, o projeto Semear Digital, encabeçado pela Embrapa, busca levar conectividade a algumas cidades rurais do Brasil. Desde 2020, 10 cidades já foram beneficiadas pelo programa. Levar internet para comunidades rurais amplia a comunicação delas com o mundo. Um exemplo disso é o aumento de vendas pela internet entre os produtores que passam a usar redes sociais. Para eles, há ainda outras novidades que, para quem é da zona urbana, são corriqueiras, como usar aplicativos de banco. Além de decidir qual será o meio ideal para levar internet, a Embrapa busca saber as necessidades do agro, para fazer sugestões de tecnologias que serão mais úteis para a cidade. Para disseminar o uso de tecnologia, são escolhidas algumas propriedades para servirem de exemplo para os vizinhos. Nesses locais, a Embrapa oferece treinamentos para mostrar como usar as inovações e quais são os benefícios de aderir a elas. Mais de 1 milhão de hectares foram destruídos pelo fogo na Europa. A área atingida superou o recorde de 8 anos atrás. O continente europeu perdeu mais de 9 mil quilômetros quadrados. O tamanho da área danificada é maior que a ilha de Chipre. A Espanha foi o país mais afetado pelos incêndios, com a perda de 400 mil hectares. Em alguns casos, o fogo avançou tão rápido que as pessoas nem esperaram os bombeiros chegarem e enfrentaram as chamas para não ficar sem as suas casas. Portugal foi o segundo mais afetado. Apesar de não ter batido o último recorde, a nação nunca teve uma área tão grande queimada. Os dados de um levantamento internacional mostrou que 4 países da União Europeia, Espanha, Chipre, Alemanha e Eslováquia, já registraram seu pior ano de queimadas em 20 anos de informações coletadas. O cálculo foi realizado por uma agência de notícias francesa. As mudanças climáticas agravam os incêndios florestais. Cientistas afirmaram que os verões mais quentes e secos aumentam o risco de fogo nas regiões próximas do mar Mediterrâneo, e os países europeus estão se preparando para eventos piores. A previsão para este mês é que as temperaturas continuam acima da média, em todo o continente. O exército israelense iniciou uma ofensiva para conquistar a cidade de Gaza e tomar o controle do território. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu
disse ter dado instruções para iniciar imediatamente as negociações para libertar todos os reféns que ainda estão sob o poder do Hamas. O avanço das tropas acontece no momento em que os mediadores Estados Unidos, Egito e Catar continuam aguardando a resposta formal do governo de Israel a uma proposta de trégua que permitiria a libertação dos reféns israelenses e foi aceita pelo Hamas. Segundo Netanyahu, foram dadas instruções para iniciar imediatamente negociações para a libertação de todos os nossos reféns e encerrar a guerra em condições aceitáveis para Israel, declarou o dirigente israelense em um vídeo divulgado por seu gabinete. Horas depois do pronunciamento do general, os bombardeios começaram na cidade de Gaza. Muitos moradores fugiram para o oeste e o sul do enclave. Outros não têm para onde ir. O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, disse que os ataques aéreos e os disparos de artilharia tiveram como alvo áreas a noroeste e sudeste da cidade de Gaza. O Gabinete de Segurança de Israel, comandado por Benjamin Netanyahu, autorizou no início do mês um plano para a tomada militar da cidade de Gaza, assim como para assumir o controle de toda a faixa, libertar os reféns e desarmar o grupo terrorista Hamas. Segundo o comunicado do gabinete, o exército se prepara para conquistar a cidade de Gaza, cercada por áreas já controladas por Israel ou sob ordens de retirada. A ofensiva será gradual e acompanhada, segundo o governo, da distribuição de ajuda humanitária à população civil fora das zonas de combate. Quando o Gabinete de Segurança de Israel aprovou a tomada da cidade de Gaza, autoridades israelenses estimaram que o plano poderia levar 5 meses ou mais. Mas na última quarta-feira, Netanyahu instruiu os militares a encurtar o prazo. Esses planos, no entanto, têm provocado crescente coordenação tanto internacional quanto nacional, devido ao medo de que a crescente crise humanitária em Gaza piore e que as vidas dos reféns restantes corram ainda mais risco. Começou hoje em Portugal o programa de vigilância dos aeroportos do país para expulsar estrangeiros que estejam de forma irregular ou que praticarem algum crime no território português. Aprovada no dia 16 de julho, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, a UNEF, ou a Polícia para Estrangeiros, já está em vigor em Portugal. A criação dessa unidade faz parte de um pacote anti-imigração que o governo português criou para endurecer as regras para se legalizar no país. A unidade fará parte da Polícia de Segurança Pública e pretende reforçar a fiscalização da imigração. Na prática, ela passará a ter o controle na entrada e saída de imigrantes, na concessão de visto na chegada, nas situações de permanência irregular e na repatriação de cidadãos em situação irregular. Segundo os jornais portugueses, mais de 1.200 policiais aptos para controle de fronteiras estarão nos aeroportos. Os brasileiros estão atentos para o novo serviço português, já que representa o maior grupo de estrangeiros no país europeu e os números vêm aumentando nos últimos anos. O Ministério de Relações Exteriores, em 2023, divulgou um balanço que aponta que pouco mais de 500 mil brasileiros estão em terras portuguesas. Em 2018, esse número era de 111 mil brasileiros. Com fiscalização mais rígida, grupos de imigração já deram entrada na documentação para se regularizar no país, mas ainda aguardam uma sinalização da administração pública portuguesa que vem sendo criticada pela demora em agendar vistos e permissões de residência. A demora por uma resposta deixa essas pessoas em situação vulnerável, pois elas estão sujeitas a serem notificadas pela UNEF, mas se conseguirem comprovar que tem algum pedido de regularização pendente, podem tentar reverter a situação por meio da justiça. Todas as restrições a imigrantes fazem parte de um movimento do país a estrangeiros já adotados por Portugal, que havia anunciado no mês passado que 34 mil imigrantes seriam notificados a sair do país. Entre esse número, 5 mil brasileiros tiveram pedido de residência por manifestação de interesse negado. E a seguir, chegada da televisão 3.0 vai aumentar a interação com telespectadores acompanhando programas e fazendo compras. Uma excursão virtual feita em São Paulo permite que as pessoas conheçam o Brasil inteiro sem gastar nada. Durante um jogo da Sul-Americana entre Independiente e Universidade de Chile, torcedores das equipes protagonizaram uma briga generalizada nas arquibancadas. As autoridades chilenas e o presidente da FIFA
condenaram a tragédia ocorrida no estádio. O que era para ser uma noite de festa se tornou tragédia. A pancadaria entre torcedores do Independiente da Argentina e Universidade de Chile deixou muitos feridos e presos. A partida foi interrompida aos 2 minutos do segundo tempo. A confusão, que havia começado ainda no intervalo do jogo, quando torcedores do time chileno lançaram paus, garrafas e cadeiras na direção das tribunas inferiores e laterais, onde estavam os torcedores argentinos. Depois de interrompida, a situação se agravou. A maior parte dos torcedores chilenos deixou o estádio, mas um grupo de ao menos 20 pessoas continuou no setor visitante. Foi aí que integrantes das Barra Bravas do Independiente conseguiram entrar onde estavam os visitantes. É possível ver que cerca de 100 torcedores argentinos agrediram os chilenos com pedaços de ferro nas mãos e obrigaram alguns a tirar a roupa. Pelo menos 650 policiais estavam designados para o jogo. Foi relatado que policiais demoraram para entrar na arquibancada onde ocorreram os primeiros incidentes. A Conmebol disse que está em contato com as autoridades de segurança e disse que atuará com rigor. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também se manifestou, condenando a violência. Infantino disse que o futebol não tem espaço para essas atitudes e pediu sanções exemplares aos autores dos atos. O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou que enviará à Argentina seu ministro do Interior, Álvaro Elizalde, para acompanhar os feridos e supervisionar a situação dos detidos. A Universidade de Chile manifestou preocupação com seus torcedores e condenou os atos ocorridos no estádio do Independiente. Indo na contramão, o presidente do time argentino, Néstor Guindetti, afirmou que a confusão começou pelos chilenos e cobrou punição à Universidade de Chile. Outro caso chocante foi na partida entre Colo-Colo do Chile e Fortaleza. A partida foi interrompida quando torcedores do time chileno quebraram vidros e grades e invadiram o campo, além de arremessarem pedaços de ferro. Assim como no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, a partida entre os argentinos e os chilenos foi suspensa e a Conmebol afirmou que o resultado será divulgado após a análise do comitê disciplinar da entidade, mas ainda sem uma data prevista. E no esporte que tem briga dentro do campo, a seleção brasileira feminina de rugby vai disputar pela primeira vez na história a Copa do Mundo da modalidade. As Iaras estreiam na competição no domingo contra a África do Sul. A popularidade do rugby está crescendo em todo o mundo. Na última edição da Copa do Mundo Feminina do Esporte, que foi sediada na Nova Zelândia, foram apenas 3 estádios utilizados. A Copa, que começa nesta sexta-feira, terá como sede a Inglaterra, em 8 estádios. O número de seleções também aumentou, de 12 para 16 países representados. Dentre eles, o Brasil é o caçula na competição e também é a primeira equipe da América do Sul a disputar o torneio. A seleção brasileira é a 25ª no ranking de melhores do mundo e conseguiu a vaga ao vencer a Colômbia nas eliminatórias sul-americanas. A estreia vai ser no domingo, contra a África do Sul, 12ª do ranking. No grupo D, enfrentará ainda a França e a Itália. As 32 convocadas chegaram na Inglaterra na última semana, na cidade de Northampton. O desafio é grande para o Brasil, porque nunca jogou contra as rivais mais fortes. Existem 2 modalidades no rugby: o Sevens, que é disputado nos Jogos Olímpicos, e o comum, que são com 15 jogadoras e oferecido na Copa do Mundo. As brasileiras têm experiência no Sevens, com 21 títulos continentais e foram a todas as edições possíveis de Copa do Mundo e Olimpíadas. Mais rápido e com menos atletas, essa versão do esporte tem estrutura mais simples e custo menor. A Nova Zelândia é a maior vencedora da Copa do Mundo, com 6 títulos. As Iaras, apelido da seleção brasileira, tem um grupo variado. O Brasil é comandado desde 2023 pelo uruguaio Emiliano Cafera, que esteve em 3 Copas do Mundo como jogador e integrante de comissões técnicas de Chile e Uruguai. Dos 470 mil ingressos postos à venda, mais de 375 mil já foram vendidos. As 82 mil entradas disponibilizadas para a grande final foram esgotadas, o que fará dela a partida feminina de rugby feminino com o maior público da história, ultrapassando as 66 mil dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Cientistas da Universidade da Califórnia anunciaram hoje uma novidade que pode transformar a pesquisa sobre o Alzheimer. Eles utilizam o grafeno, que é derivado do carbono, para dar um estímulo aos neurônios. Eles dizem que é uma espécie de empurrão que melhora o funcionamento do cérebro.
Em um progresso inédito na pesquisa sobre doenças neurológicas, os cientistas da Universidade da Califórnia em San Diego conseguiram acelerar o amadurecimento de organoides cerebrais humanos, conhecidos como minicérebros, usando grafeno, um material ultrafino derivado do carbono. O estudo, publicado na revista Natural Communications, demonstrou que esses minicérebros foram capazes de desenvolver conexões neurais mais rapidamente, abrindo novas perspectivas para o estudo de doenças como o Alzheimer. Para entender melhor como os cientistas chegaram a essa conclusão, a equipe explicou que precisou contornar as limitações do cérebro, que é protegido pelo crânio, ainda dentro do útero. Os pesquisadores, com o tempo, vêm criando esses organoides cerebrais a partir de células-tronco. O problema é que esses minicérebros costumam se desenvolver de forma lenta, dificultando pesquisas sobre doenças ligadas ao envelhecimento, justamente como o Alzheimer. Para contornar esse obstáculo, os especialistas utilizaram o grafeno para estimular e acelerar o processo de maturação dos organoides, sem modificar o DNA das células, ao contrário de outras técnicas utilizadas. Os primeiros testes foram feitos em um robô simples que estava conectado aos minicérebros e, ao receber os sinais gerados, foi capaz de se movimentar e desviar de obstáculos com 100% de sucesso após o treinamento. Apesar do impacto, os cientistas ressaltaram que o estudo ainda está em estágio inicial. Agora, a equipe pretende aplicar a técnica a outras condições neurológicas, como Parkinson e epilepsia, além de investigar o uso desses minicérebros em sistemas computacionais mais avançados. Começou hoje em São Paulo uma excursão virtual pelo Brasil inteiro. No Salão do Turismo é possível conhecer o país inteiro com sua diversidade e até shows ao vivo. Tudo de graça. A 9ª edição do Encontro em São Paulo é realizada ao mesmo tempo em que ocorre a 2ª edição do Feirão do Turismo, online e presencial para a venda de promoções de viagem. Com diversidade, inclusão e sustentabilidade no turismo como um tema, o salão é uma iniciativa do Ministério do Turismo com o objetivo de promover roteiros e experiências de viagem. Durante o evento, também será lançada a Rede Brasileira de Destinos Turísticos Inteligentes, que reúne 26 municípios comprometidos com inovação e sustentabilidade. O público poderá conhecer 10 projetos que fomentam a mudança social por meio do setor. Cerca de 40 palestras e painéis do Núcleo do Conhecimento abordam assuntos como a COP30, que acontecerá em novembro em Belém, capital do Pará, economia criativa, tendências do turismo e a segurança de mulheres viajantes. Na área das macro-regiões, a natureza e a cultura de cada parte do país são exibidas por meio de experiências, gastronomia típica e um espaço para se informar sobre os principais atrativos. Enquanto caminha pelo evento, o público se depara com os principais pontos turísticos de São Paulo, que batizam os pavilhões do Centro de Exposições. O Sebrae apresenta 70 rotas turísticas ao longo dos 3 dias de Salão do Turismo, com a presença de micro e pequenas empresas. Antigamente, na época da TV preto e branco, era comum acertar a imagem usando uma palha de aço. Veio a 2.0, que permite controlar o aparelho apenas com a voz. Agora será a vez da TV 3.0, com maior interatividade, incluindo até a compra de produtos pela TV. A tecnologia está avançando a passos largos e o objetivo é colocar cada vez mais o ser humano dentro dela. E para isso, o futuro da mídia brasileira está na TV 3.0. Na verdade, a TV 3.0, que é o tema dessa conferência principal, ela utiliza a tecnologia, ela traz novas tecnologias para a televisão aberta, tornando ela muito mais interativa, muito mais interessante. Para muitas pessoas, o avanço da internet e das redes sociais, juntamente com a crescente da inteligência artificial, apontava para o fim da TV. Mas com essa grande inovação tecnológica, a TV 3.0, acompanhar a Hit TV aí da sua casa, promete ser muito mais imersivo. A TV 3.0 é uma nova tecnologia da TV digital, que vai seguir a atual que nós temos, que é num padrão chamado de STBT. Então essa tecnologia é uma tecnologia que vai permitir que a TV aberta seja conectada junto à banda larga. Então é uma convergência da banda larga com a radiodifusão e vai permitir que nós tenhamos serviços adicionais, como nós temos hoje pela internet ou por telefone celular, numa TV dentro do ambiente doméstico que nós temos em casa. Então, assim, muito mais
interativo e bem mais prático, da mesma forma como a gente usa hoje o telefone celular. Essa é a tendência da TV. Essa imersão tecnológica soou positivo para o governo brasileiro. E o presidente Lula marcou para o próximo dia 27 a data para assinar o decreto que dará início à transição da TV digital para o novo padrão 3.0. Já o possível prazo para que as emissoras entrem em operação com esse novo modelo será de 12 meses, ou seja, daqui a um ano. É um trabalho de testes e demonstração para que a tecnologia esteja disponível a partir de 2026, aí na época da Copa do Mundo, e provavelmente a partir de 2027, muitas emissoras já vão estar implantando a TV 3.0. Para quem viveu o período da TV 1.0, quando tudo ainda era preto e branco, poder vivenciar tanta interatividade que a tecnologia atual oferece é de fato para se encantar. Bom, eu sou do tempo em que a TV era preta e branca e nós não tínhamos sequer o controle remoto, era tudo na mão, tudo manual, não é? Mas o tempo foi passando e hoje temos TV aí com total capacidade, com dados, com períodos, com momentos em tempo real que você acompanha com as novas tecnologias e que realmente encantam todos nós. E para quem ficou interessado em saber quanto terá que desembolsar para contar com essa novidade na tela de sua TV, o presidente da SET Expo, Paulo Henrique Castro, deixou o recado. Agora, a próxima geração, você vai receber de forma gratuita, pelo ar, uma TV de muito mais qualidade. Você vai ter acesso ao que você gosta de assistir pela TV aberta, que passa a se conectar à internet, e você tem nessa integração o melhor dos mundos, o melhor da TV e o melhor da internet num só lugar, no lugar que a gente ama, né, que é a tela da nossa TV. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.